Joia, boa noite, pessoal. Prontinho, Irene, já está gravando. Ok. Boa noite, pessoal. Estou aqui mais uma aula com vocês. Agradeço a presença de vocês. E peço que vocês não faltem às aulas, tá bom? Porque a gente acaba tirando bastante dúvidas, tá bom? Isso é muito importante, não está faltando as aulas. Boa noite a todos, tá bom? Sejam todos bem-vindos. E peço, assim, que vocês conversem com os colegas de vocês para também estar participando das aulas, que é de suma importância, tá bom? Para o aprendizado de cada um, certo? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos falar, né, que a nossa disciplina é Educação para a Saúde, porém, nós vamos falar um pouco das doenças crônicas, né? O processo de prevenção das doenças crônicas, né, no mundo de hoje. Segundo a Organização Mundial de Saúde, né, que é a OMS, então eu procuro tirar os slides, as aulas de vocês, sempre do Ministério da Saúde, ou então do site Cielo, que é um site muito confiável, tá bom? Então, assim, sempre que vocês tiverem dúvida, ou quiserem fazer alguma pesquisa de vocês, o som tá ruim? Como é que tá o som agora? Melhorou? Posso continuar? Tá conseguindo me ouvir? Irene, tá dando um ruído, eu não sei o porquê. Eu acho que pode ser o seu fone de ouvido. Deixa eu ver. Melhorou. Voltou de novo. Aí Tem agora, alguma. tá ok? Não, continua um apito, alguma coisa que tá ligado aí. Não sei o que é. Só um minuto, só um minutinho. Deixa eu tirar aqui. E agora, como é que tá? Sem ruído, agora tá bom. Bom? Tá bom. Era alguma coisa. Tava aí dando interferência. Ok. Obrigada, gente. Como eu havia dizendo para vocês, eu gosto muito de postar a aula de vocês em sites bastante confiáveis, que é o Ministério da Saúde, né? O Cielo, que é um site muito bom para pesquisa. E quando vocês tiverem dúvida, vocês sempre pesquisam por esses sites, tá bom? Se vocês tiverem dúvida em como pesquisar, pode me mandar que eu ajudo vocês também, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção e controle das doenças crônicas. O que são doenças crônicas, né, gente? Muitas pessoas não sabem explicar muito o que é uma doença crônica. O que é um paciente doente, na verdade, né? Um paciente doente crônico. Então, vamos lá. Define que doenças crônicas como doenças de lento desenvolvimento e de longa duração, podendo acompanhar a pessoa durante uma vida. Ou seja, essa doença, ela pode se alojar e ficar por 3 meses, 6 meses, um ano, até uma vida inteira. Ou seja, ela é crônica. Uma doença, quando ela não é crônica, é uma dor que você consegue ir no hospital, tomar uma medicação, fazer uma medicação, passou, não tem mais, certo? Então, doença crônica é isso, ela pode durar longos anos, pode ficar muitos anos alojada em nosso corpo. As doenças crônicas são as principais causas de morte no mundo, as quais foram atribuídas 35 milhões de óbitos em 2005, quase 60% da mortalidade mundial
45,9% da carga global de doenças. Se essa tendência for mantida, elas deverão responder por 73% dos óbitos e 60% da carga de doenças no ano de 2020. Ivana, está conseguindo me ouvir? Ok. Então, vamos dar continuidade. Então, assim, gente, podemos observar nos dados, segundo a Organização Mundial de Saúde, que 35 milhões dos óbitos em 2005, a maioria foi de doenças crônicas. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, com essas doenças crônicas e fazer o controle, ou seja, a prevenção para que essa doença ela não se aloje, ou seja, ela não fica por muitos anos no nosso organismo. Vamos citar as doenças crônicas. O que você imagina que são doenças crônicas? As doenças crônicas, pessoal, são o quê? Diabetes mellitus, doenças transtornos mentais, neurológicas, auditiva, osteoporose, desordem genética, hipertensão arterial. Pessoal, muitas das vezes, a gente tem, assim, as doenças crônicas que a gente mais ouve falar no mundo de hoje. Principalmente na região de Arinos, né, que a gente trabalha com uma população muito grande, né, PSF. Então, arterial, nós podemos controlar ela. Nós podemos controlar o diabetes? Sim ou não, pessoal? Como podemos controlar o diabetes? Quais são os meios de nós podermos prevenir a diabetes e a hipertensão, que é uma doença mais fácil de ser resolvida e que não é transmissível? Quando eu falo em doença para o meu esposo, para minha filha, para minha mãe, essas são as doenças que eu não consigo transmitir. Uma hipertensão, eu não consigo transmitir ela. Eu só consigo transmitir essas doenças, as mais, que são as doenças sexualmente transmissíveis, ou seja, de transfusão de sangue. Essas sim a gente consegue transmitir. No caso de hipertensão, doenças obstrutivas crônicas, a gente não consegue transmitir elas, certo? E o que eu posso fazer para poder diminuir, né, para poder prevenir e controlar essas doenças? Quais os métodos que eu posso poder, que eu uso para essas doenças? Medicações. Será que é o certo? Eu sempre vou usar medicamentos para poder prevenir? Não. Então, assim, a gente tem que aprender a orientar a população, orientar nossos usuários que medicamento é uma segunda opção. Nós temos outros meios de mudar isso aí. Quais são esses meios que nós podemos mudar? Uma dieta equilibrada, um exercício físico, né? Procurar o PSF para estar podendo avaliar a hipertensão ao longo da semana, né? Então, assim, esses são os meios de controle para poder prevenir as doenças crônicas. Tem uma doença que é muito difícil também de a gente poder prevenir ela, que é a asma. O tempo muda, o asmático já começa a chiar igual um gatinho, né? Então, a gente tem que poder orientar esses pacientes, o cuidado, que a gente tem que ter doença não de saudade, né, de aprendizado, que a gente tenha dificuldade de manter uma doença dessa. Quem
conhece aí o DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho? Muita gente tem dificuldade de saber isso aí. Por quê? É uma doença que a gente tem ela que realmente ela fica muitos anos na nossa vida se não tiver uma atividade física. Se a gente, quando chegar no trabalho, não fazer o exercício antes de sentar na frente do computador. Essas doenças, elas se alojam mais nos nossos braços, que é onde a gente mais movimenta, as nossas costas, né? Então, assim, a região lombar, é a posição da onde a gente senta, não descansa, a gente acaba sentando ali por 6 horas, direto, trabalhando, sem um descanso. Então, tudo isso nos leva ao quê? A doença crônica. A doença crônica, ela é fácil de se alojar, né? E difícil de sair, né? É muito difícil da gente poder tirar essas doenças do nosso organismo se não for usando medicamentos. Quais são os fatores de risco das doenças crônicas? Hipertensão arterial, como eu já tinha falado antes, o tabagismo, colesterol elevado, obesidade, hábitos alimentares não saudáveis e sedentarismo. Então, assim, eu venho planejando essa aula e já vejo que ela se parece com as aulas anteriores, né? É uma relacionada à outra. Então, muitos pacientes a gente consegue. A obesidade chama o quê? Sedentarismo. Às vezes eu tenho uma alimentação balanceada, mas eu não tenho um esforço para poder levantar de manhã, fazer uma atividade física. Eu consigo só trabalhar, chegar em casa, tomar um banho, jantar e dormir. E pronto, acabou meu dia, na outra semana da mesma forma. Não tem que ser desse jeito, pessoal. A gente tem que ter mais força, mais força de vontade de poder. Desculpa, gente. Professora, seu áudio está desligado. Obrigada, pessoal. Alô? Importância das ações de prevenção de doenças crônicas. O projeto de intervenções comunitárias Ellen, seu mostra que áudio. o campo da prevenção é um ponto fundamental a ser abordado e que precisa ser aprofundado à medida que os programas são implementados e avaliados em cada contexto específico. Então, o que nos fala sobre isso? É a prevenção, sempre prevenir para que essas doenças crônicas não se alojem no indivíduo. Então, assim, através da prevenção, nós vamos conseguir manter a saúde dos nossos pacientes, na verdade. Não, assim, a gente não consegue, de verdade, manter esses pacientes, porque dessa chegarem, né, para a minha pressão hoje, que a pressão está alta. Eu quero remédio porque a minha diabetes hoje vai ser muito alta e eu não sei por quê. E eu... Então, é isso. Muitas das vezes, nós, como profissionais da área de saúde, não podemos deixar isso acontecer. Nós precisamos estar sempre em alerta para que os nossos pacientes sejam orientados a viver de forma prevenindo as doenças e não tomando
administrando tanta medicação, porque dessa forma a gente vai conseguir só que eles acalmem, eles mantêm a pressão sempre boa, mas com medicamento. Mas nós podemos fazer de forma diferente. Não significa que vocês, como técnico de enfermagem, simplesmente eles vão chegar, vão entregar a medicação para eles, eles vão embora e pronto. Não é assim, gente. A gente tem que orientar, chegou, tira um tempo, conversa com o paciente, vê qual foi o problema que ele procurou a unidade, por que, que a pressão dele está alterada, foi algum nervoso, foi alguma situação que ele teve para poder a pressão dele ser alterada. Então, tem tudo isso. A nossa função é essa, é oferecer um atendimento bom para esses pacientes, para que eles voltem sempre. Eu não quero que o nosso usuário, ele some do PSF, não, eu quero sempre estar com ele, porque eu quero saber como está a vida ativa deles. Eu quero saber como está a medicação. Muitas pessoas falam assim, eu gosto de trabalhar em hospital. Já eu falo o seguinte, eu já gosto de trabalhar no posto de saúde. Por quê? Porque eu gosto de ver, eu gosto de saber da vida dos meus pacientes todos os dias, como eles estão, como que está a medicação, o que eu posso fazer para prevenir, para melhorar a cada dia a vida deles. E é isso. A nossa função é essa, é prestar um atendimento de qualidade, né, independente da situação que ele esteja vivendo, independente se ele esteja limpo ou se ele esteja sujo, nós temos que oferecer esse atendimento, né, essa prevenção para cada um deles. E não simplesmente oferecer sempre a medicação que vai baixar a sua pressão, que a sua asma vai diminuir. Ah, tem uma bombinha assim, assim, assim. Eu vou passar para o senhor vai melhorar. Não, vamos então no médico, vamos avaliar, vamos procurar fazer uma atividade física, né? Então é isso. Porém, no momento que nós estamos vivendo hoje, que é a pandemia, a gente não tem muito o que se fazer em termos de atividade física. Mas, ao mesmo tempo, eu volto atrás. Por quê? Nós podemos fazer atividade física dando uma volta ao redor da nossa casa. Nós podemos ir na quadra usando máscara. Né? Então, tudo isso a gente pode fazer para prevenir esse tipo de situação, para que a gente não fique naquele contexto de que só medicação vai resolver o problema. E pronto, e não é essa a nossa função, tá bom? Quais são as características das doenças crônicas? Considerando que a população mundial está envelhecendo e as doenças crônicas são altamente prevalentes nos idosos, e nossos gestores em saúde, sejam eles públicos ou privados, não investirem seriamente em ações de promoção e prevenção, os custos dessa enfermidade ficarão impossíveis. Ou seja, gente, a população mais atingida é a população idosa. Por quê? Essa função, nós como gestores, nós como profissionais da área da saúde, não vamos nos colocar um separado do outro, não. Nós somos todos iguais. Nós somos todos profissionais da área da saúde e podemos sim fazer um atendimento, uma prevenção com os nossos pacientes, com os idosos. E por que o Ministério da Saúde sempre está frisando os idosos? Porque eles estão de baixa imunidade, porque eles precisam de um cuidado maior, de um olhar mais científico, né, nosso, um cuidado mais específico nosso, e é isso que nós temos que fazer. Como assim, dizer que eu amo trabalhar com os meus idosos, gosto muito de crianças, mas os meus idosos é o que mais me chamam a atenção, porque eles são como crianças, novamente, né, mas que tem na verdade, um testemunho, uma vida, né, uma vida muito longa, como eles costumam dizer, os dizeres, né, muito específicos para nós. E é isso. Nós precisamos cuidar dessa população, mas também precisamos cuidar para que quando
eu ou você, ou a gente chega numa idade mais específica, a gente não seja, né, pautado como idoso sedentário, como idoso doente, um idoso com câncer, mas que só vive acalmado, só vive, né? Não tem vontade de se alimentar, não tem vontade de andar, não tem vontade de falar. E nós temos que cuidar para que os nossos pacientes, os nossos usuários, não fiquem dessa forma, né? Nós temos que manter o ego desses pacientes. Nós, os gestores da unidade básica de saúde, nós, clínico de enfermagem do hospital, por mais que o paciente chegue lá hoje e amanhã vai embora, mas o importante é que você, naquele momento, faça a diferença com aquele idoso, com aquele jovem, ou com todas as pessoas que chegarem para o atendimento. Bom, então, independente da situação que ele esteja vivendo, faça a diferença, converse, tira um tempo, porém é muito corrido, né? Eu sei que o atendimento no hospital é muito corrido, mas se você der um sorriso, se você der uma palavra linda, os nossos idosos, principalmente, não vão esquecer. Hoje, em tempo de pandemia que nós estamos vivendo, é uma correria muito grande, nós não temos tempo para nada hoje, nem para estudar, nem para trabalhar, nem principalmente para se alimentar. Mas nós precisamos cuidar de tudo isso para que essas enfermidades das doenças crônicas não fiquem alojadas no nosso corpo, porque depois ela instalada, fica difícil da gente poder remanejar e conseguir tirar. E a gente vai conseguindo aos poucos, porque eu não consigo mudar a vida, o organismo de uma pessoa com a medicação da noite para o dia. Então, esse trabalho, mas ele é contínuo. Nós não podemos desistir. Nós temos que dar continuidade, né, como os bons gestores, orientadores da população, na unidade que nós trabalhamos, por onde a gente está, que é assim. Nós não devemos fechar nossos olhos. Nós devemos, sim, abrir os nossos olhos, ter um coração mais aberto à população que nós estamos a receber. Vocês, como técnicos, eu não sei se vocês já trabalharam no local, se cuidou de uma pessoa idosa, principalmente, que tem algum tipo de doença crônica. Alguém já foi cuidador de pacientes que teve alguma doença crônica? Por exemplo, câncer, diabetes, doença de coração, problema de coração, entre outros. Pessoal, se vocês quiserem falar, eu estou à disposição. Ó, Josélia, você já cuidou de alguém? Como que foi esse cuidado? Você gostou? Era isso mesmo que você queria para você? Hoje você vê que é isso mesmo que você quer? Cuidar das pessoas? Sim, realmente. Não é uma situação muito fácil de se lidar, né? Porque, certo, Chico. Gente, eu estou gostando da participação de vocês. Eu gostaria que vocês participassem também, tá? A aula não é só para eu estar falando, a professora estar falando. Eu gosto que vocês falem a experiência de vocês, que vocês contem, que vocês, né? E assim a gente vai trabalhando, né? Conseguindo trabalhar a nossa aula. Então, trabalhar, cuidar de pessoas idosas, eu também fui cuidadora há muitos anos, depois fiz o meu técnico de enfermagem, tá? Então, assim, não foi fácil realmente, cuidar de pessoas não é fácil, mas quando a gente gosta, quando a gente faz assim, é maravilhoso, é muito bom a gente trabalhar no que a gente gosta, é muito gratificante isso. Então, e na área da saúde, principalmente,
eu amo trabalhar na área da saúde, eu faço assim com gosto, porque são pessoas que precisam de nós. E eu me coloco assim, e eu costumo dizer para vocês, como eu falei na aula passada, eu quero ser atendida bem, aonde eu for. Porque aonde eu passo, eu procuro atender meus pacientes bem. Então, dessa mesma forma, eu gostaria que todos, quando começassem a trabalhar, atendessem os pacientes bem, né? Às vezes, muitos problemas que todos têm, mas a gente, quando vai numa unidade, a gente já vai com problema, né? O paciente já vai com problema, então ele tem que estar disposto a ouvir, principalmente uma doença crônica. Eu tive o meu pai, que ele teve a doença crônica, que foi a DPOC, né? Que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, e ele teve câncer de pulmão. Ele ficou 4 meses em Brasília e veio a falecer depois de 4 meses. Então, tem 7 anos que eu não tenho pai, devido a uma doença crônica. Uma doença que ele acabou colocando com as mãos, porque foi através do tabagismo, que ele usou por muitos anos, e aí desenvolveu essa doença. Gente, então é isso. As doenças crônicas são essas. Assim, tem várias. Se a gente for pesquisar, fazer um trabalho sobre isso, é muito bom. Ele nos ajuda a direcionar e saber qual doença é crônica, qual doença não é crônica, como eu faço para controlar, quais são os sintomas de uma das doenças crônicas, né? Então, é isso. Esses tipos de doença, elas são difíceis, porque depois que ela instalou, ela é difícil de mudar. Semana passada, eu estava trabalhando e o doutor Aguinaldo me chamou aqui na sala dele e falou comigo, Lorena, você tem muitos pacientes aqui que estão precisando de mudar a medicação. Por quê? Porque ele viu que nós podemos mudar as medicações dos pacientes, devido que está usando muito medicamento, que não são dos crônicos, são de medicamentos para dormir, medicamentos porque acho que eu tenho que descansar. E aí, um medicamento vai usando para aquilo, daqui a pouco vai passando para outra coisa, e aí acaba que fica para o resto da vida. E nós não podemos manter o nosso organismo dessa forma. Temos que controlar, temos que prevenir, né? Temos que fazer a nossa prevenção. Esse controle tem que ser árduo. Esse controle não pode parar. E enquanto nós trabalharmos na área da saúde, nós temos que aprender a ter controle das doenças. Nós temos que saber que doença faz eu dormir, que doença, por que eu estou desse jeito, por que eu não estou. Porém, técnicos de enfermagem, enfermeiros, né, fica difícil de saber, mas nós, como curiosos da área da saúde, desculpa, nós temos que pesquisar, nós temos que estudar. A nossa função é estar sempre estudando para que essas doenças a gente tenha mais conhecimento, a gente tenha mais aprendizados que elas, tá bom? Quer falar? Alguém quer comentar sobre nossa aula de doenças crônicas, o controle? Se alguém tem dúvidas sobre essas doenças, como que a gente pode evitar? Alguém pode dar algum exemplo? Alguém também pode me ensinar. Eu estou aqui, não estou aqui só para ensinar vocês, eu estou aqui para aprender também junto com vocês, tá bom? Todo mundo caladinho. Pessoal, vocês já jantaram? Hoje eu gostei, mais ainda. Emilva, Alisson, ainda não, né, gente? Ainda não, né, gente? Gabriela, Jenny. Então tá, gente. Então, nós vamos tentar trabalhar essa aula o mais breve possível, da forma que vocês possam entender melhor. Doenças crônicas não é um tema muito fácil, é um tema um pouco puxado, um pouco mais difícil, né, de ser entendido, mas aos poucos vocês vão se interagindo,
tá? De forma que consigam entender, tá? Quais as doenças crônicas, tá bom? Quais as doenças que não é crônicas, tá? Eu encaminhei um estudo dirigido para a Josélia, tá? Então, assim, eu quero que vocês respondam da semana passada. Quando tiver dúvida, pode mandar para ela e vai me encaminhar, tá bom? Sobre a dúvida de vocês, certo? Então, eu vou iniciar um outro tema que podemos dizer assim, planejamento familiar. O que é o planejamento familiar para vocês? Eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que é planejamento familiar. 2 minutinhos. Vamos lá. Planejamento familiar é dar à família direito de ter. Muito bem, Daviane, gostei. Assistência à família, realmente. Planejar familiar é nós assistirmos as famílias, a eles uma assistência digna, adequada para os nossos pacientes. São ações e vamos planejar quantos filhos eu quero ter, quantos filhos eu não quero. Porém, depende muito, né? Nós sabemos que depende muito de Deus, quantos filhos eu quero ter. Não, ruim, gente. O áudio ruim, vocês não estão conseguindo ouvir? Bom, mas eu vou tentar falar, e sim, eu vou tentar falar um pouco mais, não tão rápido, tá? Para ver se vocês conseguem me acompanhar. Tá bom? Vocês vão me avisando aí. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bom, gente. Então vamos lá. Vamos falar um pouco do planejamento familiar, que é dar à família direito de ter quantos filhos ela quiser, no momento que lhe for conveniente, com toda a assistência necessária. O planejamento familiar é um direito de mulheres, homens e casais, e está amparado pela Constituição Federal, no artigo 226, parágrafo 7, pela Lei 9.263. Gente, então, como muitos aí falaram para mim, o planejamento familiar
é o quê? É o direito de eu ter filhos ou não, mas independente de eu poder ter filhos ou não, eu tenho que ter uma assistência bem prestada. Então, eu vou no PSF e falo, olha, eu quero fazer um planejamento familiar, nós estamos pensando em engravidar. O que nós, da área da saúde, podemos fazer? Simplesmente ouvir o casal, geralmente quem vai mais a um PSF é a esposa, é a mulher, porém, esse planejamento tem que ser feito a dois, não é verdade? E nós precisamos fazer esse planejamento com as famílias, nós precisamos orientá-las. E o planejamento familiar é dar assistência a todos, independente da raça ou cor, esse planejamento cabe a quem? Ao Estado, cabe à população, cabe à prefeitura, tá? A fazer esse planejamento. Cabe ao Estado o quê? Prover recursos educacionais e tecnológicos para o exercício desse direito, bem como profissionais de saúde, né? O Estado provê os direitos. Esses direitos são o quê? São os profissionais de saúde, para poder orientar a população como que é realizado o planejamento familiar. E são profissionais capacitados? Sim, tem que ser pessoas capacitadas para poder orientar aos casais, para desenvolver ações que complementem a concepção e a anticoncepção, né? Então, assim, são ações que promovam a concepção dos filhos e aqueles também nós devemos orientar, porque tem muitos casais que não têm filhos, não querem ter filhos. Nós estamos ali também para orientar e não para julgar essa população, esses casais que não querem ter filhos. Não é verdade? A informação adequada em planejamento familiar é de fundamental importância, pois possibilita ao cliente exercer seus direitos, reconhecer métodos contraceptivos e fazer a escolha da sua autonomia. Gente, cabe a quem? Cabe a quem a usar o planejamento familiar? Cabe a quem indicar qual medicamento, qual contraceptivo será usado para não engravidar? Ao casal. Cabe a nós orientar de que forma será usado, como será usado. É a nossa função, é orientar. Chega um paciente na área de vocês, olha, Ellen, eu vim hoje tomar uma injeção porque eu não quero engravidar mais. Qual que é a sua função, Ellen, em orientar esse paciente? Simplesmente você vai chegar para o paciente e falar, não, você, realmente, você tem que tomar injeção, porque você não pode engravidar, não. Nós devemos orientar aqui. Luciana, essa injeção, ela é usada para esse tipo de situação, ela causa esses problemas, tá? Então, a nossa função é orientar a população acerca do contraceptivo, independente de que seja ele comprimido, que muita gente usa, né? Ciclo 21, entre os outros. Os injetáveis, que são aqueles de 90 dias, que são de 30 dias. Então, tem vários tipos. As camisinhas, né? Que são mais usadas. As pílulas no dia seguinte. Então, esses são os meios, né? Para poder a mulher não engravidar. Nossa função continua a orientar a fazer o planejamento. Outra coisa, olha, chegou uma paciente na unidade e ela já tem 3 filhos. Foi enfermeira, aquela paciente ali, ela tem 3 filhos e ela está grávida, só que ela não quer ter mais filhos, ela quer ter esse, pronto, não quer mais. O que a gente pode fazer? Vamos entrar com o planejamento familiar. O que é esse planejamento familiar? É uma laqueadura, né? Muita gente está com vontade, está com necessidade de fazer uma laqueadura e não sabe como fazer.
porque não sabe fazer os procedimentos, por onde começar, aonde começar. Então, cabe a nós fazer essa orientação à população. Orientar, olha, tem um planejamento familiar que você pode ir no posto de saúde, a enfermeira vai fazer, vai passar para o psicólogo, vai passar por um médico, né? Assistente social, é assim que é um planejamento familiar, de acordo da quando a pessoa não quer ter mais filhos e que já teve vários, né? Eu tive 2 filhos e eu não quero ter mais. Então, eu vou mudar. Eu vou fazer um planejamento familiar pelo SUS. O paciente tem 30 anos. Sim, quando o paciente, por exemplo, tem 30, eu tenho 30 anos, e caminha, hoje mesmo eu fiz uma paciente e a minha não. A que tem 2 filhos, porque ela tem 34 anos, dá um exemplo para você. A paciente tem 34 anos, 2 filhos, um filho tem problema de síndrome de Down. Esse paciente, essa criança tem 15 anos e ela está gestante de 14 semanas, né? Irene, eu quero fazer laqueadura. O nome certo é laqueadura, tá? Como que eu faço? Mais, porque tem a enfermeira, vai pegar, vai marcar um dia com ela, com o esposo, porque ela, muitas das vezes, ela, assim, vai encaminhar, ela para o PSF. A enfermeira é o primeiro ponto que ela vai procurar. A enfermeira vai ter um parecer favorável, explicando, colocando o que acontece, por que ela quer fazer a ligadura, se o esposo está de acordo, quantos filhos ela tem e quantos anos. Depois, eu vou encaminhar esse médico, que também vai fazer um parecer, né? Como ela já está em processo de latura, todos vão fazer um parecer favorável. Depois, a enfermeira encaminha essa gestante para assistente social e psicólogo. Quando ela estiver com psicólogo e assistente social, ela vai vir com um esposo. Só se tiver um problema muito grande que o esposo não puder comparecer, e ela vai sozinha. Mas quem assina os 2 planejamentos são o esposo e a esposa, tá? E aí, depois de feito tudo isso, vai no cartório reconhecer filho. Quando ela for ganhar o neném, ela já está com tudo prontinho, só para poder ser a laqueadora. Tá, Irene, mas eu já tive 3 filhos, eu não quero ter mais filhos. Como que eu posso fazer? E eu não estou grávida. Como que eu posso fazer o requerimento da minha laqueadura? O mesmo procedimento. Comparece a unidade do PSF mais próximo, fazendo o requerimento com a enfermeira. Então, assim, gente, isso de fazer. Por exemplo, esse ano está um pouco complicado devido não fazer cirurgia devido à pandemia, de não ficar muito tempo no hospital, da forma. Mas, assim, tem sido muito fácil fazer. Eu já tive bastante pacientes já que fizeram, e graças a Deus eu fiz, tá bom? Então, assim, quando vocês souberem pessoas que precisam de fazer um planejamento para fazer laqueadura, orientem eles a procurar a enfermeira do posto de saúde mais próximo deles, para poder ela orientar certinho como que é feito, tá bom? Eu não entendi. A questão é não fazer e não ter filho?
Não, Irene, eu tô dizendo o seguinte: a pessoa não faz a laqueadura esse ano. Ela vai ter o filho, aí não faz a laqueadura. Aí vai lá, tem outro filho. Aí passa por. Não é mais 6, vai ser 7. Isso. Aí o que que acontece? Se ela não consegue fazer esse ano, mas aí a gente orienta ela outros métodos até ela fazer a laqueadura. Tem hospitais, Urucuia mesmo, eles estão fazendo dessa forma. A gente vai lá, ganha o neném, vem embora, faz o agendamento para ela voltar a laqueadura, a gente vai usar depois quando ganhou, é a consulta do puerpério, aí ela vem à unidade, aí a gente para ver qual que é o condicional que ela vai usar, o procedimento, o requerimento, não tem demorado tão grande, não está havendo muita demora sobre isso aí, não. Eu tenho visto muitos casos que foram resolvidos rápido. Eu tive um caso aqui que eu montei, ela estava com filho, era esse mês. Quando foi 9 meses que ela veio a ter o neném em maio, ela fez a laqueadura. E ela filho, e graças a Deus foi bem. Então, eu acredito que agora, mas, tá bom? Antes de uma gravidez não planejada, indesejada, existem opções de tratamento, como, né? Como os contraceptivos que eu acabei de falar, anticoncepcional, preservativo, entre outros. Tem anticoncepcional é de escolha, muita gente não compra e toma, né? Eu tomei eu daqui a pouco engravido. Eu vou lá e estou acostumada a usar ciclo 21 3 meses. Não me acostumei, já vou lá e para outro contraceptivo, né? Outro anticoncepcional. Ah, engravidei. Não. Por quê? Eu não posso tomar o 21 nem eu oriento sempre as pessoas que vêm aqui para trocar o anticoncepcional que não façam isso sem o preservativo. Quer trocar, pode trocar, mas use preservativo. Porque é uma forma de estar a perda das doenças transmissíveis e também é uma forma de proteger a possível gravidez. Né? O DIU, algumas dúvidas são assim, bem frequentes. Como usar o DIU? Quem coloca o DIU? Casadura pelo umbigo, que hoje em dia está sendo uma forma pessoal seria melhor essa laqueadura. Que é pelo umbigo. Eu ainda não vi uma laqueadura pelo umbigo. Eu ainda não, mas assim, a gente tem relato, né? O pessoal tem aderido muito bem a essa laqueadura. Mas eles sei que essa laqueadura eu amo
nariz, anos atrás, ao invés da laqueadura, ela ter, sim, tem, ao invés de ter, deixa eu ver. A lacoma horizontal, né? Horizontal. E tem médicos que fazem vertical. Não sei se você viu dessa forma. Alguém de vocês já viu vertical? Sim. Gabriela, é uma. Não, vertical. Queria, né? Quando ela é feita horizontal, a dela é justa. Vertical, ela é estreita. Ela é. E aí, falo que desculpa com a mulher. Não fica bonito. Muito bonito. A minha irmã, ela se sente confortável com isso. Se ela tiver hernia, como? For fazer a laqueadura, pode fazer as duas cirurgias de uma vez só? Não. Essas duas cirurgias elas têm que ser marcadas em dias diferentes, né? Porque ela tá machucando muito a pele do paciente, da mulher. Então, assim, geralmente, os médicos geralmente eles preferem estar fazendo essas cirurgias em dias diferentes, porque além do parto, além da laqueadura, é muita coisa a ser feita. Machuca muito a pele da mulher, porque principalmente se for e uma cesárea são 7 camadas, então machuca muito a mulher. O que o médico, eu tenho visto o médico fazer, é marcando essas cirurgias em dias diferentes, para poder não ter tanto constrangimento para a mulher. Certo. E o DIU, pessoal? Vocês já sabem como que é colocado o DIU? Como indicar a pessoa para o PSF? Quem pode colocar o DIU? Está havendo muita procura hoje em dia de colocar o DIU, né? Então, assim, não é difícil, é um processo assim, bem fácil, tá? É bem tranquilo, não é uma cirurgia que você vai ficar ali 3 dias, 2 dias sem poder caminhar, né? Então, assim, é bem tranquilo e é bem seguro também, tá? Não é assim que você vai colocar o DIU e você vai esquecer que você não engravidar. Pode acontecer, mas assim, é mínimo. É 10% dos casos hoje de mães, né, que já engravidaram com o uso do DIU. Quem pode colocar? Olha, aqui em Arinhos, quem pode colocar o DIU é o médico, tá? A enfermeira, ela faz todo o procedimento, ela monta o requerimento,
igual da laqueadura, ela passa essa paciente que quer colocar o DIU pelo médico, marca a consulta certinho e encaminha. E aqui nós temos o Dr. Francisco Inharinos, que é o médico que está colocando esse DIU aqui para nós. Então, assim, todo Arinos, em todo o município de Arinos, doutor Francisco está colocando. É só procurar a unidade, que é o médico que coloca. O ginecologista também coloca, tá, gente? Então, ele, assim, é o mais específico que está. Ele é o mais específico para colocar, é o ginecologista. Mas tem um médico também especialista que coloca o DIU. Nós não estava tendo ginecologista, a gente teve ginecologista no mês de janeiro, né? E ela está atendendo os casos mais graves, gestação de risco, entre outros. Então, assim, quem está colocando mais é o doutor Francisco. Aí a enfermeira faz o procedimento, encaminha e ele vai avaliar como que está para poder colocar. É bem tranquilo. E o SUS oferece, tá, o DIU para as pessoas, sim. E o preservativo também, né, que a gente está colocando no slide ali, que é disponibilizado a todos os PSE, geralmente fica uma caixinha ali na porta do posto para as pessoas pegarem o preservativo, tá bom? Então, todos esses são, a maioria, quando vocês for procurar anticoncepcional, principalmente o 21, tem no posto de saúde, precisa de quê? Da receita. Ah, mas eu não tenho a receita. Vai, que a enfermeira faz. Tá, mas eu estou atrasada, já tem mais de 30 dias, já tem mais de 15 dias. Não, a enfermeira vai pedir o exame, né, que é o beta-HCG, que é aquele exame que faz para poder ver se está grávida ou não. Ele é um exame também disponibilizado pelo SUS, pela Secretaria de Saúde, tá? Então, sempre que a pessoa está com dúvidas sobre a, a menstruação, a melhor coisa a se fazer é primeiro fazer o beta-HCG, que é o teste de gravidez, tá bom? E todos são disponibilizados pelo esterilização, vasectomia ou laqueadura, né? A laqueadura eu falei um pouco para vocês, e a vasectomia, gente? Como que a gente aborda esse assunto de vasectomia? É um tema muito discutido, né, em relação aos homens. Olha, eu não sei te informar, porque, assim, uma população, elas falam que o de cobre é o melhor. Daqui, né, outras, não, eu me aderi melhor ao de metal. Então, assim, vai muito do organismo. Eu, eu costumo dizer, só respondendo rapidinho aqui sobre o DIU, eu costumo dizer assim, que depende muito do organismo do paciente. Tem organ, cada um adere de forma diferente. O SUS estava ainda fazendo um planejamento para aderir o de metal, tá? Então, assim, estamos aguardando ainda sobre o de metal e eu espero grandemente que o de metal seja liberado. Sobre a vasectomia, sim, é o grande tabu para os homens, tá? Mas tem muitos homens hoje em dia que pensam muito nas esposas. Por que pensam nas esposas? Eu vou dar um exemplo. O meu cunhado, ele, ele é casado, né? Tem uma filha de 4 anos e a minha irmã não pode ter mais filhos. Já perdeu o primeiro e Vitória agora, graças a Deus, 4 anos. E dependendo da situação dela, ele falou assim, não, eu vou fazer vasectomia porque eu já estou com dó da minha esposa, de tanto ela sofrer. Então, assim, é muito difícil um homem hoje chegar e falar, não, eu vou fazer vasectomia, porque as pessoas falam, tem aquele dizer, fez vasectomia, não serve mais para nada. Muita gente fala isso.
o homem não serve mais para nada porque fez vasectomia. E não é dessa forma que a gente tem que encarar e passar essa orientação para a população, não, tá? Então, assim, às vezes, fazendo o homem fazendo uma vasectomia, ele está ajudando muito a esposa nos cuidados, na saúde dela, porque tem muita mulher que é muito debilitada, tem muita dificuldade de gerar um filho. E às vezes gera esse filho sem poder, tendo o quê? Uma eclâmpsia, uma doença grave, uma pressão alta, que pode vir a causar, né, uma morte. E muitas gestações hoje, dependendo da hipertensão arterial, ela causa morte, na verdade. Então, muitos homens que eu tenho visto, eu conheço gente de nariz, que fez vasectomia. O meu cunhado fez vasectomia no mês de novembro do ano passado, aqui em Arinhos, né? E, assim, eu costumo brincar com a minha irmã, né? Perguntar para ela como é que está lá, se está tudo bem. Ela falou que parece que ficou melhor do que estava, né? Não sei, né, gente? Então, assim, ela costuma brincar dessa forma, que ficou melhor do que estava. Mas por que ele tomou essa atitude? Porque ele viu a gravidade da situação da esposa. E isso não é fácil para os homens hoje em dia, não, né? Então, para que isso não aconteça, para que as mulheres não sofram tanto, muitos homens tomam essa atitude, uma atitude muito bonita da parte deles, porque eles se acham machistas, né? Homem fazer cirurgia, fazer um tipo de vasectomia, né? E o que vocês me falam sobre a vasectomia? Vocês têm exemplos, têm casos, né? Já tem casos na família de pacientes vasectomizados. E é onde o planejamento, ele atua, né, auxiliando nas escolhas dos clientes, tanto na vasectomia, tanto na laqueadura, tanto nos anticoncepcionais, tá bom? Ele costuma, né, fazer isso, é planejar para que a gestação ou uma possível doença pode acontecer. Então, para que isso não aconteça, tem esse planejamento familiar para poder atuar e orientar a população. E não colocar medo, tá, gente? Não colocar medo de que uma vasectomia vai tirar, né, a sexualidade do esposo, né? Então, assim, ela vem para poder ajudar a população. Porém, nós temos que atentar para quê? Depois que a vasectomia é realizada pelo SUS, ela não consegue ser revertida pelo SUS, tá? Então, ela consegue ter uma reversão, sim, mas com o tempo, depois de 10 anos, mais ou menos, passou de 10 anos, essa reversão é um pouco mais difícil, porque ela vai ficando mais velha e vai ficando difícil de ser revertida, tá, gente? O que vocês me falam sobre esse tema, sobre esse planejamento? Vocês gostaram do tema? Achou um pouco puxado? Era isso mesmo que vocês estavam esperando? Deixa eu só tomar um copo com água. Mas eu estou ouvindo vocês. Eu gosto muito. Eu gosto muito. Verdade, José. José, mas eu acredito que muitas das vezes é a forma de orientar, né? A forma de orientar, que eles não sabem como que é feito o planejamento, os cuidados, né? Porque hoje em dia tá mais fácil, né? Antigamente era muito difícil, né? As nossas mães, antigamente,
tinha muitos filhos e não sabia como parar, como fazer, né? E como planejar, tinha que ter filhos, não tinha um anticoncepcional, não tinha como planejar. Era a vida delas, era essa, né? Então, assim, assistir televisão não tinha como. Então, era simplesmente engravidar. E assim, aonde muitas mulheres sofreram na vida, foi com as gestações sem planejar. E hoje em dia nós costumamos dizer assim, eu vou ter um filho. Já planejar meu filho, uma atividade física, eu vou emagrecer, eu vou só manter minha dieta, né? Eu vou cuidar da minha saúde, enfim, é um planejamento. Tudo que nós for fazer para uma gestação, devemos planejar. É pouco. É machista, né? Eu não posso dizer isso, como eles costumam dizer, um palavreado que eu ouvia uns meses atrás, costuma brochar, né? Eles costumam falar esse tipo de palavra, e não é isso, né? É como a mulher pode fazer uma laqueadura, o homem também pode fazer uma vasectomia, mas dentro de um planejamento, porque muitas das vezes acontece que o esposo vai lá e faz a vasectomia. Daqui 5, 7 anos separa, casa de novo. E agora, como é, né? Como é que eu vou fazer? Sim, muita gente fala, eu acredito que tem da discriminação, do preconceito acerca dessa situação, né? Porque acham que tem problemas, né, sexuais e não consegue aderir. Mas isso é um tabu, gente. Então, assim, vamos nos manter profissionalmente falando e orientando, né, ao planejamento, aos cuidados, a importância, né, de se planejar, a importância de fazer uma laqueadura, que a pessoa vai ter com a família, né? Foi entendido esse tema? Verdade, Josélia. Será, gente, que beber e fumar? Olha, não sei não, viu, gente? Depois de vários copos de cerveja, eu já ouvi dizer isso também, mas eu tive. Um dia eu estava numa caminhada aqui e uma pessoa que fez laqueadura me falou que já tinha ouvido falar isso muito, mas ela falou que ela ficou da mesma forma e que o marido dela nunca questionou, nunca falou nada. Então, assim, muitos comentários que saem acerca dessa situação. Então, assim, eu acredito que vários copos de cerveja não deixa também a gente ficar numa situação fácil, não, né? Então, tá bom, gente, vamos para a próxima aula, né? Eu acredito que foi um tema, assim, bem complexo, né? Vasectomia e laqueadura é um tema bem complexo de se discutir, mas que também, né, não é, assim, fácil de entender. Eu acredito que nós, como na área da saúde, devemos se orientar aos nossos amigos, à nossa família, aqueles que têm vontade de fazer, para ajudar a sua esposa, né? Ou a esposa tem vontade de fazer uma laqueadura e não sabe o que fazer, tá? Da dificuldade que às vezes,
não é pelo SUS, e tem sim pelo SUS, e tá fazendo, tá bom? Então, procure sim orientar, procure pesquisar direitinho, para que quando vocês forem orientar, saibam orientar a forma correta, os cuidados, e a importância de uma lacteadura. Se é isso mesmo que a gestante, que a mulher quer fazer, tá? Porque depois de feito, gente, reversível mas pelo SUS é muito difícil. O SUS, ele coloca como que depois que você teve o objetivo, a vontade de fazer. E por que desfazer? Né? Para reverter isso daí é muito complicado. O SUS, pelo menos a vasectomia, o SUS não faz. Tá? É casos assim, eu ainda não vi em pesquisa, e assim, eu tenho pessoas que têm vontade de fazer, mas o SUS não faz. Tá bom? Podemos partir para a próxima aula? Querem tomar uma água? Já tomou? Já comeu uma pipoca? Então vamos passar. Né, Josélia? Que gracinha. Mas hoje pode, né, gente? Tem dia que a gente tem que tirar um tempo para a gente ser feliz, né? Porque tem dia que a gente vai feliz comendo besteira, né? Tem dia que a gente... Ontem eu ganhei bolo, aqui na igrejinha, já era 8h30 da noite. Já era, assim, hora que não pode comer mais. Mas eu não resisti a um bolo de cenoura. Pensa que estava gostoso, né? Mas a gente tem que tirar um dia para ser feliz, não é verdade? Então, vamos mudar de assunto um pouco, vamos sair do nosso planejamento. Eu espero que todos tenham conseguido entender, tá bom? E qualquer dúvida, pode procurar a Josélia, tá bom, Josélia? Brincadeira, gente. Eu estou à disposição de vocês, tá bom? Então, nós vamos partir agora para um tema também muito bom, fazer janta. Não, eu fui em casa, fiz uma janta rapidinho, deixei lá com o meu esposo e voltei para a aula, tá? Então, boa janta para vocês quando vocês forem fazer. Vamos falar um pouco hoje sobre nutrição. Nutrição e saneamento básico, né? Para a gente ter uma nutrição boa, a gente tem que ter um saneamento básico. Vocês conseguiram mudar de slide já aí? Já mudaram para a próxima aula? Eu espero vocês. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco hoje, né, sobre saneamento e nutrição. Precisamos das duas coisas e elas precisam andar juntas. É igual educação e saúde, que não pode ser separado. É igual arroz e feijão, né, gente? Não podemos separar um do outro. Então, saneamento e nutrição também tem que ser juntos, né? Precisamos ter saneamento básico, precisamos ter uma nutrição boa, e essa nutrição boa, ela equivale de quê? Carboidratos, proteína, lipídios, né? Entre outros, que eu coloquei no slide para vocês, que eu queria sim ter colocado há mais tempo, tá? Mas eu não consegui. Como Josélia falou na aula passada, tem dia que eu consigo assim fazer aula com mais rapidez. Hoje, eu até comentei com ela mais cedo. Hoje eu tive 3 acidentes aqui em Vila Bom Jesus. Então, meu tempo foi assim bem corrido, tá? Foi bem puxado. Eu tive em Ares. Então, assim, fiquei mais na estrada do que na cidade. Então, foi assim bem corrido. Mas nada que possa comprometer a nossa aula, tá bom? Então, vamos falar um pouco da nutrição, que é o essencial para a nossa vida, para o nosso organismo. O que é nutrição para vocês? O que é nutrir para vocês?
nutrição, gente, ela fornece o quê? Nutrientes para o nosso organismo. E esses comer, comer, comer. Isso, Josiane, gostei. Alimentação saudável. Alimentar bem. Gostei. Comer, comer, comer sem culpa, Josélia. Gente, então, sim, comer, comer mais saudável. Alimentação saudável. O que quer dizer uma alimentação saudável? Livre de quê? Frituras, alimentos que não tenham tanto carboidratos, ou seja, quais são os alimentos que não. Às vezes não tem como abusar, né? Das coisas gostosas. Um bolo de cenoura, por exemplo, não tem como a gente não abusar, né? Um biscoito frito de manhã com um cafezinho bem quentinho, não tem como a gente não abusar. É tudo assim muito complexo, mas a gente tem que ter um cuidado. No caso da fritura, ela faz muito mal para o nosso organismo, gente, né? Se a gente não tiver um cuidado aí, o nosso colesterol vai a mil. Ô, Jenny, eu amo chocolate. Eu gosto tanto, tanto. Eu gosto tanto daquele chocolate talento, que se eu pudesse, eu comia todos os dias. De tanto que eu gosto daquele chocolate. É uma delícia. Ai, se eu pudesse comer todos os dias chocolate. É. E a gente pode todo dia comer chocolate? Pode todo dia comer um macarrão, uma massa? Aquele macarrão com extrato de tomate e queijo ralado por cima, né, gente? Socorro, vamos parar de falar dessas coisas. Verdade. Então, assim, vamos voltar um pouquinho à nossa aula, né, gente? A gente já brincou bastante, né? Mas, assim, a coisa é séria, né? Para que a gente tenha uma nutrição, uma alimentação saudável, a gente precisa de ter o que na nossa alimentação, gente? Arroz, feijão, né? Livre de açúcar. Se eu comer arroz, eu evito de comer macarrão. Então, assim, vamos trocar uma coisa pela outra. E um dia a gente come um alimento que a gente tem vontade, e no outro dia a gente come aquele que é costume de todos os dias, né? Mas o que nós precisamos manter é sempre uma alimentação saudável, uma hidratação, né, saudável, uma ingestão de mais líquidos para o nosso organismo. Ah, eu preciso tomar suco todos os dias, Irene? Não, eu preciso tomar água. Eu preciso tomar água. Eu preciso ingerir água todos os dias. Pelo menos 2 litros de água por dia. Fazer atividade física. Para que a minha nutrição seja equilibrada. Diante disso aí, não tem como manter uma nutrição, né? Ela tem que ser equilibrada e não desequilibrada. Uma nutrição desequilibrada, ela é o quê? Cheia de chocolate, cheia de doce, que vem trazer o quê? Diabetes, cheia de coisas salgadas, né? Uma alimentação todos os dias de muito sal, ela vem trazer para nós, né, uma hipertensão arterial altíssima. Né? Todos os dias eu vou lá e faço meu almoço, minha janta, eu não estou sentindo o gosto do sal, né? E aí eu acabo colocando mais sal. Né? Nossa, o meu arroz, eu só consigo colocar 2 colheres de óleo, senão meu arroz não fica soltinho. Gente, cuidado. E aí aonde o que acontece? As doenças. E depois delas instaladas, igual eu falei nos slides anteriores, fica difícil de tirar. Porque quando eu tenho um triglicérides muito alto, eu só consigo reverter com meditação e interrupção, principalmente das coisas gostosas que eu costumo fazer. Muita gente gosta de beber cerveja todos os dias, comer carne gorda,
né? Um churrasquinho bem gordo, né? Isso daí acaba trazendo um colesterol muito alto, um triglicérido muito alto, que eu vou conseguir só a base do medicamento. E cortando tudo isso. Para que isso não aconteça, eu tenho que fazer atividade física, controle do meu peso, verificar minha glicemia, fazer os exames de rotina, né? Pelo menos a cada 6 meses, para ver como é que está meu organismo, tá? Costumar, né? Ter o costume de ir no PSF para verificar minha pressão arterial, para ver como ela está, né? Evitar esse tipo de situações na minha casa, carne gorda, fritura, enfim, todo esse tipo de alimentação que não é equilibrada para o meu organismo. Final de semana eu posso comer uma pizza, ai que delícia, posso, desde que eu não como 4 pedaços, né, gente? Desde que eu como só dois, tá bom? Mas para que eu mantenha a minha alimentação adequada e minha saúde, porque minha saúde é a base é a base da minha alimentação, eu preciso ter uma ingesta de quê? De frutas, verduras, um prato bem colorido, um prato bem bonito, tá? Então, assim, cheio de frutas, verduras, né? Para poder ter essa alimentação. E ter saúde. Mas também eu não preciso passar fome, né? Muita gente passa fome para poder emagrecer. A diferença é que o nosso colesterol, nós temos dois tipos de colesterol, né? Colesterol, o bom e o ruim. O bom é porque são as gorduras boas, que são o óleo de peixe, né, os azeites. E o colesterol ruim é as frituras, aquele óleo de soja que a gente tem no nosso caso, né? Que é o HDL e o LDL. Tudo bem, Josiane, parabéns. Então, assim, tem essas diferenças. E o nosso triglicérido, ele é um pouco mais elevado. Ele é os dois tomados, né, juntos, e aumenta e se transforma em triglicéridos. E esse triglicérido, ele, gente, tem pessoas aí que tem os valores muito altos. Um valor considerável, mais ou menos, bom, é mais ou menos de 350. Tem gente aí com triglicéridos de 3.000. Tem gente que vai fazer a coleta do exame, chega lá, o equipamento não consegue ler. E aí, por que ele está alto? Devido à alimentação. E o que eu posso fazer para prevenir? Controlar minha alimentação, controlar meu peso. Porém, eu tenho que fazer uso também de medicamentos, né? Para poder ajudar. Porque sozinho, só a alimentação ela não consegue mais. E tem pacientes, sim, com esses valores altos de triglicéridos. Mas nós podemos mudar isso aí. Nós podemos orientar. Com atividade física, com alimentação saudável, tirar esse sedentarismo que muitos pacientes têm, que é só comer, comer, comer e dormir, e trabalhar e pronto, acabou a vida. Tem crianças hoje, gente, tem criança de 3 aninhos que tem o triglicérides alto, muito alto, né, de 2.000, 1.500, né, porque tem gente que é genética. E aí, para reverter, é o cuidado que a mãe tem que ter, que os profissionais da área de saúde têm que ficar atentos, principalmente aqueles agentes de saúde que tem que estar procurando para poder trazer o posto de saúde para essa situação e o enfermeiro tentar ajudar de alguma forma. Porque tem como ajudar, né, gente? A gente só não ajuda se a gente não quiser, porque tem como. Ah, mas eu não tenho fruta, eu não consigo comprar uma fruta. Eu não consigo comprar uma fruta. Eu não tenho dinheiro. Hoje está muito fácil.
né? A gente faz uma hortinha na casa da gente. Ensina a população de vocês, orienta, planta um limão, faz isso. E é isso que é a nutrição, gente. Esse é um tema, assim, bem bom de ser trabalhado, porque é um tema de fácil entendimento das pessoas, né? Eu não, acabei não seguindo os slides, mas vamos lá. Carboidrato. Os alimentos ricos em carboidratos são principalmente os pães, os cereais, o arroz, as massas, por exemplo, né? O que eu acabei de falar para vocês. Eles são ricos em carboidratos e nós não podemos, né, ficar só neles, não. Nós precisamos ter carboidrato, proteína, lipídio, entre outros, para a gente manter uma alimentação adequada. Esses alimentos, eles fornecem o quê? Energia muito eficiente para o nosso organismo. Por isso, é muito importante uma alimentação saudável. Se for consumido em excesso, ele se transforma em gordura, que é armazenada no nosso corpo. Quanto mais eu uso esses alimentos em excesso, eles cada vez vai se transformando em gordura. E como eu faço para tirar essa gordura do nosso organismo? Né? Eu vou falar isso um pouquinho mais na frente. Apesar de as frutas terem carboidratos, elas não devem ser excluídas da nossa alimentação, porque são ricas em vitaminas e minerais, e são fundamentais para fortalecer o organismo, evitando doenças como anemia. Algumas frutas ricas em carboidratos são banana, fígado, caqui, uva e cereja. Mas nós não podemos deixar, né, de usar, né, de consumir elas, não. Porque elas têm uma importância muito grande no nosso organismo, tá? E nós dependemos delas, tá bom? Então, a gente não pode consumir elas em excesso, mas a gente tem que ter o cuidado de que elas não podem faltar na nossa mesa. Também vamos falar um pouco das proteínas. Os alimentos mais ricos em proteínas são de origem animal, como a carne, o peixe, o ovo, o leite, o queijo e os iovinos. E os de origem vegetal, como ervilha, soja, sendo que as proteínas de origem animal são mais completas que os de origem vegetal. A alimentação rica em proteína ajuda a ganhar massa muscular e a queimar gordura. Mas o consumo dos alimentos ricos em proteína de origem vegetal é muito importante para que quem é vegetariano use esses alimentos e garante o crescimento dos nossos tecidos, cabelos e unhas, né? Tem muita gente que não usa nenhum tipo, né, de proteína, ou, aliás, de carne, né? Porque eles são vegetarianos. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Que tem gente que não consome, né, nada de origem animal, só mesmo de vegetal. E é isso, não é que eles vão estar passando por situações, não é que eles vão estar sem proteína nenhuma no corpo. É porque eles são vegetarianos que optaram por aquela vida, né? De ser vegetariano e comer saudavelmente, como diz um paciente que eu encontrei aqui essa semana. Os lipídios. As gorduras e lipídios são nutrientes responsáveis por inúmeras funções. Importantes para o nosso organismo. Além de sua função energética, libera maior quantidade de caloria por grama, fornece moléculas fundamentais para o organismo e ácidos graxos essenciais. Necessitando ser introduzida pela alimentação, incrementa o paladar dos alimentos e protege contra variações de temperatura e a perda excessiva de água por transpiração. As gorduras são também excelentes veículos de vitaminas lipossolúveis. Então, assim, tem vitaminas que são, todas as vitaminas são importantes para o nosso organismo, porém, usadas em excesso, elas não vão, né, ser aderidas de forma adequada para o nosso organismo. Quanto à nossa hidratação, nós vamos hidratar de quê? De água, gente, né?
Água, água que a gente bebe todos os dias, água de coco, se nós não temos água de coco, a gente vai colocar água normal. Vamos usar a nossa água antes do trabalho, depois do trabalho, antes das atividades físicas, depois da atividade física. É necessário para que a gente tenha um bom desempenho físico, né? Para a gente ter uma manutenção boa dos líquidos corporais, uma temperatura corporal. Somente elas são suficientes para repor a perda hídrica de minerais em atividades leves e moderadas. Quais são as atividades leves e moderadas? Uma caminhada, uma musculação, uma ginástica, entre outros. Nós temos que sempre tomar água, sempre ingerir água. Às vezes, eu não estou com vontade. Mas nós temos que ingerir água, porque o nosso corpo precisa de água. Mas, às vezes, nós, no nosso organismo, na nossa mente, a gente coloca que nós não precisamos de água, né? Mas, na verdade, nós precisamos, sim, para poder manter um equilíbrio, né, nas nossas vidas. Eu coloquei uma imagem do pessoal fazendo uma atividade, né? Uma atividade física, é muito gostoso andar de bicicleta quando a gente tem tempo, mas quando a gente não tem, a gente procura aderir a esse tempo, né? Para poder ter um controle do nosso peso, um bem-estar físico e mental. Exercício e controle de peso. Há vários problemas prolongados da obesidade. Entre elas, temos problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca digestiva, coração ampliado, alteração na estrutura e função do vesículo, né, direito e esquerdo do nosso coração, o resultado de distúrbio respiratório, porque quando a gente caminha, quando a gente faz alguma atividade, a nossa respiração, ela tende a ficar mais ofegante. Então, quanto mais a gente anda e rápido, a gente fica mais ofegante. Mas a gente diminui os nossos passos, a gente controla a nossa respiração, tá? A gente para, respira e continua. Depois inspira novamente e continua para a gente manter uma caminhada equilibrada, tá bom? Um distúrbio respiratório, varizes, né? Embolia pulmonar, problemas respiratórios, como dispneia, o que eu acabei de falar. E assim, gente, são vários problemas que a gente tem, que a gente não controlar, se a gente não fazer um controle do nosso peso, né? Comer, como disse a Josélia, é muito bom, mas a gente não controlar esse comer, a gente vai acabar tendo vários problemas, né? As atividades físicas ajudam a controlar o peso, ao utilizar as calorias em excesso de outra forma, seria armazenada como gordura. Equilibrar as calorias ingeridas com as que são utilizadas através de atividade física contribui para atingir e manter um peso saudável. A prática pode incluir exercícios estruturados como caminhar, correr ou praticar esporte. Então, assim, fica ao nosso critério. Uma boa caminhada, né? De 30 minutos, 3 vezes por semana. Isso é muito interessante. Não precisamos caminhar todos os dias, mas precisamos manter uma caminhada pelo menos 3 vezes na semana, desde que não nos prejudique, desde que a gente não tenha um cansaço, né? Um cansaço mais equilibrado. Só um minutinho, pessoal. Voltei, pessoal. É porque minha moça veio aqui me dar um recado, tá ali brincando enquanto eu termino a aula. Então, assim, gente, como eu estava falando sobre as atividades e controle de peso, isso é muito importante. Nós temos que continuar e temos que orientar nossos usuários da unidade a praticar. Como a nossa coordenadora colocou, a gente tem que fazer uma atividade física com os nossos idosos, com nossos adolescentes. Só que, porém, com a pandemia, tudo isso foi cortado para não ter aglomeração e ter o risco da
do Covid, né? Então, assim, eu sinto muita falta. Muitos pacientes já vieram aqui questionar se está fazendo falta, se está ficando com problemas de saúde devido a não praticar atividade física. O que eu oriento? Faça atividade dentro de casa, né? Dá uma volta dentro de casa, dá uma volta no quarteirão sozinho, né? Peça o vizinho para ajudar, ou o neto, até a gente poder, né, retornar às atividades essenciais, né, nos postos de saúde. Quais são os benefícios das atividades físicas para a saúde, gente? Alguém pode me citar, por favor? Os benefícios da atividade manter. Oh, Renilva, gostei. Manter a pressão normal, verdade. É uma atividade, né, muito boa. É manter a nossa pressão normal. E para que essa pressão mantenha normal, o que, que nós precisamos fazer? Controlar a nossa atividade física, controlar o nosso peso, controlar a nossa alimentação. Ter uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada, não é verdade? Muito bem, Gislete. Gente, eu gosto da participação de vocês. Boa respiração, né? Falar, conversar, sentar um pouco com a família, conversar. Hoje, né, esse ano e o ano passado está sendo muito difícil da gente se aglomerar, né? Para poder conversar, né? Mas podemos fazer isso, né? Numa atividade, numa alimentação saudável. Não precisa ser isso, Josélia. Apesar que está muito frio, né? Fazer uma caminhadinha de manhã é bem complicado, né, gente? Mas nada que possa tirar a nossa vontade, né? E, assim, não podemos ficar sedentários, porque nós somos exemplo para a comunidade. Então, se o meu paciente me vê fazendo uma caminhada, aquilo ali é um motivo, assim, da pessoa ter vontade também. Podemos convidar, mas com todas as regras, né? Uso de máscara, distanciamento, porque hoje não podemos ficar mais, né, juntos, temos que distanciar devido à situação de pandemia, tá bom? Os benefícios da atividade física é o quê? Reduz o risco de controle de doença crônica, né? É o que eu falei para vocês anterior, e reduz as doenças crônicas, é o controle das atividades, é as caminhadas que nós temos. Melhora o equilíbrio, previne a pressão, igual vocês falaram, melhora o humor, sensação de bem-estar. Gente, a caminhada é a melhor solução. Às vezes você está em casa, chateado, com sono, cansado, coloca um tênis e vai fazer caminhada. Pega seu cachorro, o filho, né, e vai fazer uma caminhada. Ou vem sozinho, coloca uma música, algo de interessante, ou a matéria, né, a disciplina de vocês e vai ouvindo. E aí o tempo vai passando, né? Você teve um controle da sua saúde, uma respiração melhor, e ao mesmo tempo você está fazendo algo interessante, que é a disciplina de vocês, estudar, né? Isso, não comer comida salgada. É o que eu acabei de falar na outra aula, gente. Assim, muita gente acha que a comida tem que ser forte no sal. Eu tenho que achar o sal na comida, não. É igual o óleo. O óleo a gente tem que ter muito, muito cuidado, porque se a gente colocar, a gente tem que ter, uma colher, né? Uma colher de sopa para ser administrado mais ou menos de 3 a 4 panelas. Então, assim, é coisa mínima que é usada o óleo para fazer a comida. Tem que ter muito cuidado a administrar o óleo, né? Tem que ter muito cuidado a colocar o sal, porque isso aumenta a pressão
e assim, de forma desordenada, muito grande mesmo, e eu falo assim por experiência própria. O que causa gordura no fígado? Muita gordura, muito bife, aqueles bifes bem gordurosos, acebolados. Então, aquela gordura, ela vai se alojando, principalmente aquela gordura de carne vermelha. Ela se transforma e vai para o fígado. Ali ela se aloja. Depois de alojada, depois de instalada, é muito difícil. Cebola faz bem para a saúde, muito bem. Cebola, sim. Quanto mais você come cebola, além do cheiro, que não faz muito bem, né, gente? Quando vocês comerem cebola, por favor, não vão pegar todos seus namorados, tá bom? Escorrem bastante bem. Mas, mas a cebola, ela é muito boa, então, assim, para o nosso organismo. Nossa, filha, eu também adoro uma carninha gorda, mas a gente tem que ter cuidado. Se eu não cuidar de gordura no fígado, o que, que pode acontecer? A gente vai para uma cirurgia, né? Só em caso assim, cirúrgico para poder mudar, se eu não tiver um cuidado com as gorduras no nosso fígado. O nosso fígado é um importante órgão do nosso corpo, e se ele não cuidado, a gente pode sofrer situações divergentes com o nosso organismo. Então, assim, é um cuidado muito grande que nós temos que ter diante dessa situação com o nosso fígado, tá bom? Tá bem? Também não é só a gordura que causa problema no nosso fígado, né, gente? As bebidas, né? As pessoas têm mania de falar aí, não, eu bebo muito, mas não vai fazer mal ao meu fígado, não vai fazer mal ao meu. Vai. Isso dá muito problema, causa muito problema, né? Então, assim, além do vinho, né, que geralmente as bebidas causam, ela também pode se transformar em açúcar. Geralmente, os sinais que ela tem quando está com a gordura no fígado são geralmente dores lombares, né? Dores lombares, dor na região abdominal, ela começa a sentir essas dores. Você tem problema no fígado? Tem muito tempo? Quando que iniciou? O que que você usa? Ajuda nós. Orienta os seus colegas de profissão acerca da gordura no fígado. Tem quase 2 anos que você está com esse problema? Isso. Na verdade, sim. É um acompanhamento que você tem que fazer diário, né? Sobre. Nossa, doido, dislike, né? É uma situação, assim, é uma doença que vai já desencadeando a outra. Você tem que ter muito cuidado ao usar medicamentos. Isso. Você tem que ter muito cuidado com o uso dos medicamentos, tá? Porque eu não sei se você estava nas outras aulas anteriores, e o uso abusivo de medicamentos, ele pode acabar causando outras situações. Então, assim, no seu caso, é muito que você tenha um acompanhamento com o endocrinologista, né? Isso é muito importante. Então, assim,
quando a gente tem algum tipo de situações, de problemas de saúde, é muito importante a gente já direcionar para o médico. Sim, mas você está bem, as assistências prestadas está bem, tá tudo tranquilo. Não está tranquilo porque você está com essas situações divergentes, né? Mas assim, toma os remédios direitinho, de horário. Importante você tomar os remédios nas horas certas, tá? Porque quando a gente não toma a medicação na hora certa, ela não faz o mesmo efeito, tá bom? Se é de 12 em 12, toma esse medicamento de 12 em 12 para ele fazer um medicamento, para ele fazer um funcionamento melhor. Pois é. Então, assim, gente, olha só para vocês verem, né? A nossa colega, a colega de profissão aqui, né? Com várias situações de saúde, né? Várias complicações de saúde na vida dela, né? É uma pessoa, assim, que a gente tem que ter um olhar, né? Com a nossa colega de trabalho, um cuidado, e nossa colega de sala, um cuidado, né? A ela, assim, nas orientações. Não precisamos ir longe. Nossos colegas de sala já têm algumas situações que nós podemos orientar, tá bom? Gislete, qualquer coisa, se você precisar, tá bom? De alguma orientação, a Josélia tem meu número, ela pode passar, tá? De alguma orientação, você pode me procurar sim, que eu vou estar à disposição para te ajudar também. Pode contar comigo. Olha que maravilha, isso é muito bom, né? Conseguir, geralmente tem muitos casos desses de pessoas que é pré-diabética e conseguem sair sem o uso do medicamento. Parabéns para vocês, isso é muito importante e é gratificante. Gratificante. Acredito que a assistência para você foi muito bem prestada. Por ante 2, né? Gente, eu gostei muito da participação de vocês. Eu peço que continue participando, continue assim, interagindo com os colegas. Não fique só me ouvindo falar, tá bom? Pode entrar, é só o seu tempo, pode entrar na aula para a gente esclarecer e a gente aprender junto na aula. Orientem sempre, procurem estudar sempre, busquem, pesquisem, tá bom? Porque quanto mais a gente pesquisar, melhor vai ser o nosso aprendizado, correto? Mais alguém quer falar alguma coisa? As medicações suas são muito boas, né, Gislete? Então, assim, muito bem. Então, toma muito cuidado e tome elas certinho, igual você estava falando, tá bom? Mas alguém quer comentar sobre a aula, falar alguma coisa, alguma dúvida que eu não consegui explanar para vocês? Losartana, você toma de 12 em 12 horas e dofloratina pela manhã? Olha, deixa eu te falar. Antes, eu não sei, foram liberados losartana, foi liberado losartana só para os PSF rural, tá? Então, assim, eu tenho aqui na unidade, sartana, ele é muito difícil de encontrar, porque geralmente ele tem só nas farmácias populares, né? E nos PSF não está tendo, mas no PSF rural geralmente tem. Então, aqui em Vila Bom Jesus eu tenho e acredito que Chico Mendes e Sagarana também tem. Coisa, se você precisar, manda uma foto da receita que a gente providencia para você, tá bom? Mais alguém?
Josélia, quer completar, falar alguma coisa? Por nada. Um beijo também. Obrigada, Nilton. Gente, eu fico feliz de vocês estarem entendendo as minhas aulas e peço que vocês estiverem com dificuldades, tá bom? Vocês entrem em contato com a Josélia para ela poder me falar, para eu poder falar, melhorar para vocês. Eu que agradeço, tá bom? O empenho de vocês. Participem das aulas. Eu sei que é um pouco caro, aula online. Obrigada, Shirley. Vocês que são demais. Eu que agradeço mesmo, tá? Obrigada e bom, boa janta para vocês. Boa janta mesmo. Come um pouco, tá bom? Josélia, não vai comer muito bolo, tá bom? Divide com as pessoas. Boa noite, bom descanso para vocês. Espero, assim, de coração que vocês tenham entendido, tá bom? Fica com Deus, até a próxima aula. Omelete de jiló, eu ainda não comi, mas eu vou fazer para ver se é gostoso. Boa noite a todos. Bom descanso para vocês, tá bom? Estudem bastante, pesquisem. Um abraço, fiquem com Deus.